Olá, meus irmãos e irmãs, com alegria, cumprimento a todos e no enorme prazer de podermos iniciarmos mais um trimestre, o último do ano de 2017, e juntos estudarmos a Palavra de Deus mais uma vez. Nesse trimestre estudaremos o livro de Romanos, um tema geral, salvação somente pela fé, o livro de Romanos. Curioso, outra carta do apóstolo Paulo. O que acabamos de estudar, trimestre que passou, a carta de Paulo aos Gálatas, que era um público na sua maioria judaizante. Era o lado extremista daquele público. Esse público que estudaremos nesse trimestre é o outro lado. Era um público que focava um estilo de fé que vinha sendo contaminada sem perceber com a mornidão. Aquela fé estacionária que não gera obras, que Tiago, lá em sua epístola, chamou de fé morta, a fé que não gera obras. E aqui em Romanos estava acontecendo esse tipo de problema. E Paulo teve que passar para o outro lado e transitar orientações distintas ao público de Romanos. Em algum ponto da história, essas duas cartas se cruzaram. Paulo precisou, no momento em que estava em Roma, no momento em que estava escrevendo aos Gálatas, também estar escrevendo aos Romanos. E nisso, uma curiosidade muito interessante, porque ao olharmos com o olho que Paulo olhou, imaginar esses dois problemas nas mãos, dentre outros que Paulo também se comunicou. Ele escrevia carta para um, escrevia carta para outro o tempo todo. Mas pelo contexto, percebemos o cruzamento aqui em algum ponto da história da carta de Gálatas e a carta aos Romanos. Mas é curioso, realmente, Paulo aqui conduzido pelo Espírito Santo, a gente imaginar ele dirigindo, moldando os argumentos para os Gálatas e moldando os argumentos para os romanos. Praticamente no mesmo dia, no mesmo instante, que acabou de escrever uma carta, já estava escrevendo a outra. Traz uma sensação de realidade muito impactante para a nossa história da igreja. Porque na realidade, dentro da igreja tem muitos públicos. Cada cabeça é um mundo diferente. Só que quando se trata de igreja, nós estamos falando, além de indivíduos, de grupos. Ou quem sabe até de panelas. Aquelas panelinhas que formam. Aquelas movimentações que por trás desse bloco tem o inimigo trazendo a confusão, a babilonice na cabeça do povo. Para que sandices como fé morta, como judaizantes, como crentes que não acreditam no Espírito Santo, dentre muitos outros problemas que acontecem de extremos diversos, de fanatismos diversos dentro da igreja, Satanás está por trás de tudo isso, tentando formar blocos fundamentalistas em todo lado, para trazer problema, para dificultar a obra de Deus e tentar com isso barrar o avanço do evangelismo. No dia 31 de outubro agora, estará completando exatamente 500 anos que aquele jovem de 33 anos na época, Martim Lutero, afixou as suas teses na porta da igreja de Wittenberg. Apesar que a intenção inicial dele era apenas refutar, dar um baque no charlatão papal,
que vinha explorando o seu rebanho com indulgências, acabou que esse trabalho se tornou uma centelha, uma fagulha, que incendiou a mata da Reforma Protestante, e daí a algum tempo ela se tornou vitoriosa, justamente causado pela verdade bíblica que Lutero afixou ali. E o livro de Romanos não só foi importante para Paulo, para a fundamentação teológica, como foi importante para Lutero e é importante para todos nós. Como também é importante o livro de Gálatas, dentre todas as obras que compõem as Escrituras Sagradas. Hoje temos o primeiro tema, o apóstolo Paulo em Roma. Fundamentados em Romanos 1, verso 8, temos o seguinte: primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Veja que Paulo, ele dá uma volta nos Romanos, mostrando realmente que fé é a coisa mais importante, é o fundamento da nossa jornada, da jornada daqueles que receberam a salvação oferecida no Calvário de graça. É como se Paulo aqui estivesse passando um anestésico pré-cirúrgico para fazer um corte mais fundo e mostrar que a fé que ele está comentando aqui nesse verso não é bem aquela fé que os romanos estavam se envolvendo, aquela fezinha parecendo café. É uma fé sólida, bíblica, que gera obras daqueles que caminham rumo ao céu. Paulo, ele dá um gancho para acolher todos, para chamar a atenção de todos num ponto de partida que fé realmente é o fundamento. E aí eles prestam atenção. Olha, nós estamos no caminho certo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha só, que maravilha. Aí eles ficam atentos, porque fé era a grande questão da evidência dos romanos. Então Paulo, com muita sabedoria, ele coloca a isca certa para atrair os peixes certos. Já afirmando que fé realmente é o fundamento da caminhada cristã. No segundo tema, a carta do apóstolo Paulo. Estudando Romanos capítulo 16, verso 1 e 2, nós temos um indicativo que Paulo provavelmente escreveu essa carta na cidade grega de Cencreia, próxima a Corinto. A menção que Paulo fez de Febe, uma moradora da região de Corinto, estabelece esse lugar como um cenário provável para a carta aos romanos. Outra coisa interessante é que na segunda viagem missionária de Paulo, de 49 a 52 da era cristã, conforme Atos 18, 1 a 18, nos posiciona no tempo em que Paulo teria fundado essa igreja de Corinto. Porque de 53 a 58 da era cristã já seria a terceira viagem missionária dele, onde ele visita novamente a Grécia, conforme vemos em Atos capítulo 20, verso 2 e 3. E ali nessa ocasião, conforme Romanos 15, 25 a 26, ele recebeu uma oferta para levar aos santos de Jerusalém, aonde conclui-se que por volta do ano 58 da era cristã, nos primeiros meses, foi o período em que essa carta foi escrita. E conforme Atos 18 e 23, além dessa igreja, Paulo visitou também as igrejas de Antioquia, da Galácia e da Frígia. Aquela curiosidade que eu comentei anteriormente, acredita-se que a epístola de Paulo aos Gálatas também foi escrita em Corinto. Durante os 3 meses da permanência de Paulo ali, em sua terceira viagem missionária, talvez logo após a sua chegada. Muito curioso isso aí, realmente. O desejo de Paulo de visitar Roma, terceiro tema.
Analisando Romanos capítulo 15, verso 20 a 27, se observarmos 2 Coríntios 10, 13 a 16 e o verso 20 a 21 aqui de Romanos 15, podemos observar que ele estava citando ali naquele momento o cumprimento da profecia de Isaías 52, 15, se tratando da expansão da pregação do Evangelho, que o profeta Isaías já há quantos e quantos anos já estava posicionando isso. Isso mostra que Paulo estava alinhado com a direção do Espírito Santo, já manifestado lá no profeta Isaías, como profecia que vinha se cumprindo nos dias de Paulo, a pregação do Evangelho, que é o propósito da salvação, sempre foi. E o próprio Filho de Deus, mais do que ninguém, fortaleceu, confirmou e ordenou o cumprimento dessa missão. E precisamos dar muita atenção a essa questão, se é que realmente desejamos ver Cristo voltar. O desejo de Paulo de visitar Roma foi fundamental, foi precioso, e ele não desperdiçou o tempo. Nós também, quando viajamos, quando passeamos, quando vamos ao trabalho, em toda a nossa vida, ao nosso redor, temos que ficar atentos, justamente para estarmos focados no propósito da missão do ID. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O quarto tema, Paulo em Roma. Veja o que está relatado em Atos, capítulo 28, verso 16. Uma vez, em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Veja que coisa mais tremenda, né? Nós poderíamos destacar aqui 2 pontos nesse contexto e afirmação. O primeiro ponto, que se estudarmos ali o contexto, é que tem a embaraçosa declaração de Paulo de que ele estava ali não por causa dos romanos, que aos olhos dos romanos ele não tinha cometido crime algum, mas justamente por causa dos judeus. E além do mais, um soldado, não tinha tornozeleira eletrônica naquele tempo, então colocaram um soldado para estar monitorando os passos de Paulo, para estar junto com ele 24 horas. Tudo por causa de influência política. Veja o que a politicagem promove no mundo ou na igreja. É um verdadeiro câncer. É uma podriqueira quando vemos o que ronda por trás da política, que sabemos que na verdade é Satanás. Sempre foi o grande dragão que vai de encontro aos reis da terra para os congregar em batalha, e vai de encontro aos crentes, marca-traque, gosta de politicagem dentro da igreja, que gosta de politicagem mundo afora. Esses crentes que se acham donos de igreja, está sempre querendo conduzir conforme a sua vista, conforme o seu bel prazer, a direção da causa. E quem é o dono da igreja, o único, é Deus. E quem pagou por isso foi Cristo. Nós estamos falando do Criador e mantenedor de tudo. E aqui estava Paulo relatando uma história embaraçosa que por causa dos judeus, daqueles que rejeitaram a Cristo, ele estava ali passando por todo esse constrangimento e prestes a ser executado por algo que nunca foi crime aos olhos de Roma, mas aos olhos políticos da igreja em que veio o Messias para que eram seus e os seus não quiseram. Estava ali Paulo, fortalecendo o desmembramento daquela igreja que recebeu o bastão do revezamento, que veio lá de Adão e agora com o nome de cristianismo estava levando avante. Porque os da fé realmente não haviam se cansado de perseguir os cristãos. E Paulo aqui era a vítima do momento.
Era o foco. E outra coisa, ele estava ali dentro desse contexto em que ele reclama isso, e ele estava ali afirmando que desse marasmo, desse embaraço, dessas correntes que vinham importunando e bloqueando o seu trabalho de alguma forma, aumentando o fardo que ele vinha carregando. O segundo ponto que ele comenta aqui nesse contexto também, que mesmo assim, com todo esse embaraço, com esse constrangimento todo, ele enchia sua casa de judeus e gentios e não se cansava de evangelizar. E é aqui que fortalece a ideia de que enquanto temos vida, não importa se estamos num leito de hospital, não importa se estamos numa cadeira de roda, não importa se estamos andando, se estamos presos, onde quer que estejamos. Enquanto estamos vivos, temos missão. E só estamos vivos porque ainda não terminamos a nossa missão. Porque quem já terminou a missão já descansou. E quem não tem mais jeito também. Se estamos vivos é porque ainda tem jeito. E não devemos perder a oportunidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Paulo, enquanto não saía a ordem de César, ele não perdeu tempo. Levou a pregação do Evangelho. Encheu a sua casa. Já que ele não podia sair andando para qualquer lado, ele trazia o povo para cá. E punha dentro de casa e pregava, evangelizava. Não descansou. Missionário ambulante. 24 horas. Aonde estava acordado, estava pregando. Não perdia oportunidade alguma. Reflitam. Isso é muito sério. Quinto tema. Os santos em Roma. O que temos aqui em Romanos, capítulo 1, verso 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe a citação de Paulo. Vós chamados para serdes santos. Pedro usou uma linguagem um pouco diferente. Ele chamou de raça eleita, sacerdócio santo. Povo separado. Na verdade, tudo que pertence a Deus é santo. Isso é incontestável. O chamado que Deus nos fez realmente é para fazer parte desse povo separado. Não que o que fazemos ou deixamos de fazer nos constitui como tais. Santidade não é fruto de nossas obras, mas é o fruto da nossa decisão de aceitar fazer parte do povo de Deus, de aceitar pertencer a Deus. Quando aceitamos pertencer a eles, nos tornamos imediatamente santos, independente de nossa condição mortal. Porque santo não é porque fazemos ou deixamos de fazer isso ou aquilo, mas é porque pertencemos a um Deus santo. Isso é ser santo. É uma ideia muito diferente da ideia impregnada na mente de tantos, uma ideia tortuosa de que santo é aqueles que faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não tem nada disso. Santo é pertencer a Deus. E esse grupo que pertence a Deus, Pedro chama de raça eleita. Ou seja, é um grupo que aceita deixar de fazer parte da raça caída para fazer parte da raça eleita. Porque em muito breve o projeto da redenção se manifestará nas nuvens do céu em forma da volta de Cristo. E nós nos tornaremos incorruptíveis. Nós seremos reingressados, readmitidos ao quadro original de Deus, criacionista, de raça pura. Deus não criou raça caída. Ele apenas estendeu uma condição intermediária chamada raça eleita para aqueles que querem serem separados, querem servir a Deus, querem pertencer a Deus. Aí, fundamentado na nossa jornada como raça eleita, aceitando o pagamento feito no Calvário, enquanto nos mantermos nesse foco,
assim que ele aparecer nas nuvens dos céus, seremos reintegrados à raça pura, que é a raça original da criação de Deus. É mesmo por isso que o contexto aqui trata de escolhidos. E Jesus fez um comentário muito forte. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe por quê? Porque poucos escolhem a Deus. Isso é algo muito sério. Porque aceitar Deus da boca para fora é uma coisa, mas aceitar em espírito e em verdade, e aceitar a palavra dele como um todo, como um guia seguro, deixar ela falar de fato, aí ela se torna viva em nós, porque o próprio Espírito Santo passa a nos fazer lembrar de tudo que ali está escrito e nos fortalece nos nossos caminhos, no dia a dia, não deixando nos desviarmos do foco do encontro com o Senhor nos ares. Por isso que os santos aqui comentados lá de Roma são os santos da atualidade também, da mesma forma. O que foi escrito lá para os romanos é o que está escrito para mim e para você. Chegou aos nossos dias. O que são 2000 anos na ótica da eternidade? Por acaso é alguma coisa? Não é nada. Passa igual um estalo de dedo. Para nós é muita coisa que somos mortais. Mas na ótica da eternidade não é nada. Nada mesmo. Nem 4, nem 6, nem 7 mil anos. Nem 1 milhão de anos. Porque tudo que é de Deus é absoluto, é eterno. E quando pertencemos a Ele, nos sentimos assim. Mesmo que o sono da morte nos conduza ao sepulcro, temos a convicção, a certeza que seremos ressuscitados e em muito breve estaremos indo ao encontro com o Senhor nos ares. Jamais devemos abrir mão, meus irmãos, desta convicção, da fé que salva. Isso foi o que Paulo esteve mostrando aos romanos e que se estende até a mim e a você. Pense nisso. É algo muito sério. Sexto tema, os cristãos em Roma. Observando Gálatas capítulo 15, verso 14, podemos notar que, com distinção, o contexto sobre a fé. Aí sim, Paulo notou essa distinção nos romanos, mas queria, de uma maneira muito objetiva, lapidar, ser um instrumento nas mãos de Deus para promover esse brilho, essa lapidação na fé dos romanos. Esse foi o principal foco de Paulo, para que Deus pudesse transformá-los, que Deus pudesse fazer com que a fé que eles tinham se tornasse uma fé genuína e absoluta, transparente, uma fé viva, que gerasse obras dignas de escolhidos que caminhavam rumo ao céu. O sétimo tema, nossa salvação é plano divino. Aqui no primeiro parágrafo da Pena Inspirada, nós temos o seguinte: a salvação da humanidade não é resultado de uma reflexão tardia ou de um improviso que se tornou necessário devido a uma inesperada reviravolta nos acontecimentos depois do surgimento do pecado. Em vez disso, ela tem sua origem em um plano divino para a redenção do homem, formulado antes da fundação do mundo e arraigado no eterno amor de Deus para a humanidade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Que Deus nos abençoe para que tenhamos essa consciência que a nossa salvação é plano divino e devemos fazer parte do projeto dele. Basta que o aceitemos e ele nos transformará e fortalecerá a nossa fé. Senhor Deus, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Lapide a nossa fé, lapide a nossa conduta, os nossos pensamentos e as nossas escolhas, Senhor, para que naquele dia todos nós que participamos desta oração, pela tua graça, possamos ser contados entre os salvos. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.